Não enxergue esse vídeo aqui como um vídeo maluco de um cara que você não conhece, enxergue isso aqui como uma conversa pessoal entre eu e você. Aqui a gente é brother. Nesse vídeo aqui a gente vai ser brother. É o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui para falar principalmente sobre um tema que eu sempre quis falar num vídeo, que é uma coisa que eu vivi, né? Eu vou falar uma coisa sobre a minha vida, mas uma coisa que provavelmente se encaixa na sua vida e é uma coisa que eu tento viver, eu tento replicar, emular aquela realidade que eu fiz no passado e que eu acho que foi sensacional enquanto eu nem percebia, foi uma coisa quase que inconsciente. Mas é o seguinte, quando eu tinha ali meados dos meus 15, 16 anos, eu era um moleque que simplesmente não tinha tantos pensamentos assim igual eu tenho hoje, não tinha tantas reflexões assim, não era uma pessoa que organizava as coisas, mas era uma pessoa que tinha um ímpeto de fazer as coisas independente do que dissessem a respeito, que era totalmente diferente de tudo, sabe? Todas as pessoas ao meu redor, elas tinham muito zelo com o que os outros iriam pensar a respeito do que elas fariam. Só que eu nunca tive isso. Naquela época, então, era o auge de que eu não estava nem aí para aquilo. Porque eu tinha pré-definido um objetivo ali, né? Na adolescente, a gente é tudo doido, que era tão forte para mim que eu não ia largar dele por nada. Não interessasse o quanto eu fosse criticado nisso. E isso envolvia a minha personalidade, envolvia o jeito que eu me vestia, envolvia meu cabelo, envolvia as coisas que eu fazia. Eu era muito criticado por isso, mas muito mesmo. Então, tipo, o tempo foi passando, a minha personalidade foi mudando, mas eu fui continuando nas minhas coisas. E eu percebo que dessa época eu colho tantos frutos até hoje, que eu acho que talvez a mentalidade mais interessante na vida seja você ter o ímpeto de adolescente, aquela inconsequência que causa aquele ímpeto que você tem na adolescência, na pré-adolescência, e a organização de um adulto, porque a melhor parte da vida adulta é a organização que a gente tem nas coisas que a gente quer fazer. Mas aquele ímpeto, uma coisa sem a outra não funciona tão bem, sabe? Principalmente em algumas áreas. Se você não tem um certo ímpeto, aquele ímpeto meio inconsequente, às vezes você não tem aquela parte da força de vontade de ir lá e fazer, não é uma coisa que você se sente tão motivado. E se você não tem organização, você tá perdido, né? Você só tem um ímpeto, você só vai. Era o que eu fazia. Mas assim, eu lembro de começar a fazer música, que eu faço música há anos, naquela época, e tipo, tinha várias críticas, tinha várias coisas assim, eu não tinha tanto recurso, eu gravei várias coisas no celular, o meu computador era horrível, era um notebook, eu não sabia fazer as coisas direito, eu aprendi ele na hora, consegui fazer, sabe? Estava fazendo as primeiras coisas da minha vida em relação a isso, e hoje isso é a minha vida, eu amo isso demais. Foi assim também que eu comecei esse canal, foi assim que eu comecei o primeiro canal, que deve estar aí na descrição desse vídeo. Então, tipo, várias coisas assim, eu comecei no ímpeto de adolescente. É aquele ímpeto de não estar nem aí, sabe? Porque, tipo assim, eu nunca vou viver o dia de hoje igual hoje, não tem como voltar. Nada vai ser da mesma forma como já foi um dia. Nunca seremos tão jovens quanto agora. Nunca estará tão cedo quanto agora, sabe? Se você não fizer, você vai morrer um dia, eu também. Todos nós vamos morrer, sabe? Tipo, por que não fazer? Sabe? Por que não essa parte? Por que não aquele clique inconsciente? Uma vezinha, vai? Vamos fazer alguma coisa, cara. Aí depois a gente pensa em organizar, depois a gente pensa em melhorar, depois a gente pensa em deixar mais perfeito. Mas não vamos ficar naquela, não, tem que aprender mais um pouquinho, tem que deixar mais perfeito, tem que deixar mais desse jeito. E aí depois você vai morrer e não vai fazer isso, cara. Você não sabe nem o dia de amanhã, sabe? Tem coisa que eu colho fruto de coisas que fiz 6, 7 anos atrás. Como que a gente quer fazer uma coisa hoje e colher um fruto semana que vem? Pode ser que ocorra. Já ocorreu no meu caso? Algumas pouquíssimas vezes, mas a maioria foi coisa que eu fiz por vários anos. A graça é exatamente essa, se pá. Talvez se a gente tivesse certeza que tudo daria sucesso, a gente nem faria, porque seria tão banal pensar, pô, eu vou fazer e vai dar tudo certo mesmo, por que eu vou fazer agora? Daqui a pouco eu faço. A graça é não saber nem o que vai acontecer. A inconsequência de adolescente é aquilo que faz você fazer sem você ter aquele planejamento excessivo de tudo que realmente pode dar certo. E é a parte do adulto, né, da organização das coisas, que vai fazer você ter não só uma consistência, mas também um planejamento daquilo que vai ser feito ao longo desse tempo. E aí você meio que alia essas duas coisas, você tem uma coisa que é razoavelmente divertida, uma coisa que se encaixa na sua personalidade e que você consegue continuar. E pô, mano, você não perde nada em tentar. Eu acho que é válido. Não sei se você acha mesmo que eu, mas eu acho que é válido. Enfim, é isso que eu queria dizer. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve. E é isso. O show tem que continuar. Gouri.